E aí, turma, boa tarde, meu nome é Júnior Passo, estou aqui na loja Alamos Instrumentos Musicais, site de Jequié, para fazer um workshop comemorando o Dia Nacional do Ensino da Música, que é comemorado dia 21 de junho, e a Música e Mercado, né, ela está promovendo esse evento, e eu fiquei sabendo através de um amigo, publicou no meu grupo, eu entrei no site, fiz o cadastro, conversei com o Moisés aqui da loja Alamos para fazer aqui esse workshop. E é isso aí, espero que vocês curtam. Eu vou falar sobre amplificadores, pedais e guitarras e o universo musical em si propriamente dito. Vocês agora vão ouvir a abertura com meu amigo Louro Ebert, ele vai tocar algumas músicas aí dele e espero que vocês se divirtam e logo em seguida eu já volto, toco uma música e a gente inicia aí o workshop. Valeu? E aí, espero que vocês tenham gostado aí do meu amigo Louro Ebert, que fez essa participação, essa abertura aí, tocando seu violão, né? Cheio de tapa, né? Muito interessante, uma técnica difícil pra caramba. E fiquei fã, assim, né? Eu gosto muito desses estilos exóticos aí de tocar. Então, bom, eu vou iniciar aqui, vou tocar uma música do meu CD instrumental. A música chama Domingo de Sol e ela é uma dessas influências que eu tenho de Joe Satriani. Na verdade eu estava ouvindo aquela música Starry Night dele e me veio essa ideia de compor uma música nessa mesma pegada dele, e aí veio essa música. Deixa eu só ajeitar aqui. Bem, o volume tá legal, então é isso aí.
Essa música é do meu CD novo, já fiz 6 músicas, falta só mais 4 para me terminar e levar ele aí para Expo Music e dar de brinde para algum de vocês. E o restante vocês podem baixar no palco MP3, os playback também, para vocês improvisar, tocar do que vocês querem. Então, vamos lá. Bem, então vamos lá agora na parte das falas que a gente vai estar falando. E dentro disso eu vou respondendo algumas perguntas que são feitas. Bom, a gente tem logo uma dúvida de cara quando a gente vai comprar um instrumento, né, na linha de guitarra. Qual guitarra você vai comprar? Você vai comprar uma Strato? Você vai comprar uma Les Paul? Apesar que essa não é uma Les Paul em si, mas toda a estrutura dela lembra uma Les Paul, só com diferença disso aqui. Mas a gente fica na dúvida se a gente compra uma guitarra Strato, se compra uma Les Paul, se compra uma guitarra tipo dessa aqui, né? Essa não tem Floyd, mas tem ali uma ponte sempre flutuante. Ou às vezes você quer comprar uma guitarra com Floyd nesse estilo super Strato, né? Que a gente chama essas guitarras assim nesse estilo de super Strato. São guitarras Strato, porém com microafinação e captadores humbucker, ou seja, ela foge um pouco da característica de som de uma Strato. Então daí o nome super Strato. Uma guitarra Ibanez, um exemplo, modelo Jane, pode ser considerado super Strato? Pode, porque é derivado disso. E aí você fica na dúvida. Bom, em relação à guitarra, vamos falar aqui da Strato. Bom, guitarra Strato, ela pela sua característica de som e construção, ela é uma guitarra mais voltada para sons limpos, sons com mais swing e sons também que não utiliza muito drive, né? Que você não usa drives carregados, você usa um overdrive para tocar um blues, às vezes fazer um soul, uma coisa assim, nada de drives carregado para metal. Mas você pode falar assim, mas por exemplo o Wigmount ele usa uma Strato e ele toca metal melódico ou heavy metal, mas aí ele tem esses captadores modificados, ele não tem o captador com essa configuração single coil. Ele tem minis humbucker, que evita dar ruído e coisa e tal, e tem um som mais gordo para o que ele faz. Então quando você vê alguém com Strato com essa característica aqui, ele tem isso, são mini humbuckers que dá a sonoridade de um captador desse duplo e não perde a estética de uma Strato. Mas a guitarra Strato em si tem mais a ver com sons limpos, coisa mais swingada, um blues, um funk,
de repente um jazz, uma coisa assim. Nada que seja com drives tão carregados, porque o captador, ele por ter uma bobina, né, uma bobina, a gente chama de bobina simples, mas é uma bobina, né, porque a gente usa essa linguagem, ele tem um ruído característico desse tipo de captador, single coil. Isso também vale para contrabaixo. Contrabaixo também, quando você compra, tem algum som fineiro, ali tem um single coil. Mas já tem outros que já é duplo, o captador também. E, por exemplo, a Seymour Duncan, ela fabrica o mini humbuck naquele modelo jazz bass, assim, digamos assim, que é um duplo naquele formatozinho ali, que aí você já pode ter mais punch, coisa e tal. E esses captadores single, quando você carrega ele muito de drive, ele tem o ruído característico dele. Algumas coisas são feitas para amenizar isso, né? A gente blinda, às vezes faz uma troca na instalação. É muito comum quando você tem uma extrato, ou você está no captador do braço ou no meio da ponte, quando você tira ele um pouquinho, que ele combina os dois, o ruído ele para. Por quê? Aí ele liga uma bobina na outra, né? O positivo de uma entra no negativo do outro e uma bobina cancela o ruído da outra. Daí, por isso que os humbuckers são mais silenciosos que o single. Então, extrato é isso. Quando você for comprar uma guitarra extrato, você já está sabendo para qual é o som que você quer. Você vai usar muito drive, né? Se você for, você vai fazer algumas modificações. Por mais que você use noise gate, coisa e tal, mas ele vai dar aquele ruído característico dele. Não é defeito, é característico da criação do inventor. Guitarras Les Paul, né? Já são guitarras que tem dois humbuckers. E ela já é uma guitarra que tem um som mais encorpado, um som mais grave. Ela já não é tão indicada para sons limpos como uma guitarra extrato. Então é muito comum você ver guitarristas vai para o palco, ele está com a guitarra extrato, daqui a pouco... Moisés me lembrou que é modelo SG, bem lembrado, Moisés, aí do nome, que eu estava aqui o cérebro a mil para lembrar o nome. Então, no caso dessa SG aqui, ela tem um som mais encorpado, então ela tem um som mais rock, mais hard rock, mais essa coisa, mais drive. Claro, você pode tocar uma coisa como um blues que tem pouco drive, pode. Você pode também adaptar a captação para ter um som mais cristalino, mas a característica de uma guitarra dessa em si tem mais a ver com drive, com distorção, com som mais... Aqui eu coloquei essa guitarra aqui, é uma Ibanez, ela tem um humbucker e dois singles. Eu escolhi esse modelo para falar por quê? Porque de repente você toca, por exemplo, numa igreja, somente quem toca de igreja toca de tudo um pouco, né? A não ser quando você toca numa igreja que ela tem um ministério, o ministério tem músicas próprias, então eles fazem sempre as músicas naquela linha. Mas quando você toca de igreja, que você toca balada, às vezes toca música da harpa, ou do cantor cristão, eu não sei qual é bem a diferença aí, mas o pessoal às vezes fala harpa, cantor cristão, e às vezes você toca uma coisa mais rock, uma coisa mais pop. Então, essa configuração lhe dá mais versatilidade. Você tem dois single coil, que você vai ter uma característica mais brilhosa, e você tem um humbucker numa guitarra que ele te dá condições para você trabalhar com drive. Então, seria uma guitarra mais versátil do que essa aqui, por exemplo, né? Você consegue ter. Agora, claro, você não tem um som característico 100% de extrato e nem vai ter um som característico 100% dessa SG ou de uma Les Paul ou de um modelo PRS, né? Eu não sei se o formato do corpo em si chama PRS, mas a gente chama de PRS quando a gente atribui ao modelo da guitarra PRS, que tem aquela cavinha aqui. Nesse caso aqui eu estou com uma guitarra super extrato. Eu tento ter o som característico de um extrato, mas porém com humbuckers. Aí o que eu faço? Eu coloco uma chave aqui que defasa as bobinas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho um som. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aliás, vou aumentar no pedal. Então, ó, eu tenho um som mais... Aí eu já combino o do braço com o do meio. O da ponte.
uma chave que eu desligo uma bobina dessa. Quando combino da ponte com o meio, já muda também. Então você vê que eu consegui obter alguns timbres em uma única guitarra. Você pode colocar também, se não quiser colocar uma chavinha dessa aqui, você pode colocar um push-pull e defasar. Eu não gosto de defasar os dois, assim, braço e ponte. Eu defaso mais o da ponte porque a gente às vezes acaba fazendo aquele swing do soul mais com a combinação da ponte com o do meio, né? Pra fazer. Então eu deixo aqui. Não defaso os dois, porque assim, vamos supor que esse captador aqui tenha 10 de saída e esse aqui tenha 15. Só de você ligar eles lá no push-pull sem defasar ele, esse de 10 cai para 6 e o de 15 cai para 10. Aí você já tem uma perda. E quando você defasa, o do braço vai para 3 e o da ponte chega a uns 6,5, às vezes até 5. Então eu defaso só um, porque ele só vai desligar a bobina. Mas tem gente que gosta disso. Às vezes você tem um captador muito forte, você faz essa ligação, você faz isso. Então, guitarra, na hora de você escolher, você vai escolher de acordo com o teu som, aquilo que você faz, e você vai adaptá-la. É por isso que as lojas vendem separadamente os captadores, vendem tarraxas, vendem potenciômetro, para você depois fazer um upgrade na sua guitarra. Então você tem uma Strato, porque tem gente que gosta dessa coisa da Strato, do braço, do corpo, o encaixe dela no seu corpo, mas ele queria ter um captador duplo, então ele pode fazer isso. Eu, por exemplo, eu não me dou bem com guitarra Les Paul, eu estranho um pouco, eu fico meio brigando com o corpo, ele vira pra cá, aí isso aqui é mais pra cá e fica pra lá, e não sei o que, aí eu não me dou bem muito com esse modelo, mas eu gosto do som, então eu trago isso para uma guitarra super Strato. Claro que eu tenho a minha signature também, que é baseado nisso aí, eu só não trouxe ela. Na verdade ela estava lá para trazer aqui para o local, e eu dei essa guitarra para o meu amigo Louro, que fez a abertura, trazer, e conversei alguma coisa com minha esposa. Quando eu cheguei aqui eu lembrei, a outra guitarra ficou lá, então eu sobrei nisso. Então de guitarra é isso que eu tinha que falar. Vou fazer mais um som e em seguida eu vou falar sobre amplificadores.
da Marshall, porque era o único que eles tinham da mesma linha aqui, que tem de 12, 10 e 8, que é mais dentro da realidade daquilo que a turma compra. Claro, a gente tem amplo aqui com 2 falantes de 12 e valvulados e coisa e tal, mas eu quis trazer para esse workshop a nossa realidade. Então, amplificadores a gente tem no mercado com essas configurações: um falante de 12, um falante de 10 e um falante de 8. Obviamente, um amplificador com um falante de 12, ele tem um som mais médio grave, que é justamente aquela frequência onde a guitarra responde mais, onde ela brilha mais. O falante de 10, ele já é um pouco mais brilhoso, ele já não tem tanto essa frequência dos médios graves, onde a guitarra aparece mais em relação ao de 10. E o de 8, ele é mais agudinho em relação ao de 12. Por que eu resolvi falar disso? Porque às vezes você tem um amplificador de 8 e você quer tirar um timbre pesado como se você estivesse num falante de 12, e isso é praticamente impossível. Se você empurrar muito peso, ele acaba ficando rouco, aquele negócio, porque o falante em si, ele não é para isso. Eu vou ligar eles e mostrar para vocês. Eu vou dar um giro aí na imagem, quando eu voltar já vou estar com esse aqui ligado para você estar assistindo. A turma que está aqui ao vivo, eles estão acompanhando esse processo todo aí. Então já vou. Bem, aqui estou com um amplificador já de 8 polegadas ligado, e toca aqui para você ver. Ele já não tem um som com tanta resposta como um falante maior. Agora é um amplo muito bacana para você mora em apartamento, ou às vezes você mora até em residência que não seja apartamento, e você precisa de um amp baixinho, mas com qualidade boa para você estudar, né? Que a gente não vai estudar ou dar aula com um amplificador gigante no ouvido, que você precisa de um certo volume para ele responder bem. Por exemplo, eu tenho amplificadores de 12 polegadas de 200 watts, mas eu não utilizo ele assim para dar aula, porque senão ele só vai responder bem com um volume alto, e aí eu vou dar aula gritando, né? Oh, você tem que fazer isso. Aí é meio louco isso. Então, um amplificador com potência menor, ele é mais para estudo. Também é legal esse tipo de amplificador. Se você tem um home studio e você precisa de um amp que distorça um volume baixo para você fazer uma gravação, também é interessante. Tem muita coisa que às vezes eu gravo assim, com um ampzinho pequeno que eu tenho lá, e pego aqui, microfono ele, eu consigo tirar um som bacana. Então, deixa eu mostrar aqui ele aqui, ó, um som mais seco. Vamos lá. Agora, som mais para dedilhado, com delay. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Agora vamos pôr um drive aqui. Deixa eu só baixar um pouco. Você vê que quando eu puxo mais para tirar mais peso, aí o falante não vai suportar, porque não é a proposta de som para um amplificador desse. Ele não vai colocar um drive mais carregado. Ele ronca, ele vibra muito, porque não é a proposta. Então, se você toca sons extremos, por exemplo, você tem que entender que seu amplo precisa trabalhar com menos volume. Claro que se aqui, agora, se eu abaixar ele mais um pouco, aí mais baixinho eu vou conseguir. Aí se você quer brigar com seu vizinho, né, você não vai fazer isso. Aí o falante já está vibrando além do que ele suporta, a bobina vai começar a esquentar e queima o seu amplificador. Se ele não queimar, ele vai ficar rouco, fica parecendo que ele virou um overdrive o tempo todo. Então você tem que entender
até onde vai um amplificador desse tamanho. Que às vezes você compra e volta na loja e aquela coisa toda, e na verdade ficou faltando buscar esse conhecimento da sua parte. Então, por e isso... essa falta de conhecimento, Julei, essa falta de busca, inclusive, dessa informação, é que muitas vezes leva a problemas mesmo. Isso é. Porque às vezes a pessoa não usa adequadamente, entendeu? O amplificador tá aí, ele dá o que ele é permitido dar realmente. Então, se você tem uma utilização correta, realmente ele vai ser um amplificador durável. Então, eu quero uma coisa maior, então eu tenho que partir para um amplificador maior. E às vezes o pessoal, pela internet, me fala muito, eu queria tirar o som do Pantera. Aí eu pergunto assim, o que você tem aí? Aí o cara fala, às vezes o cara fala assim, eu tenho uma guitarra, uma Strato da Strindberg, por exemplo, tem uma G1 e tem um amplificador pequenininho. Aí eu falo, teu falante é de quanto? De 8. Fala, aí não vai, né, brother? Tu vai ter que um amplificador maior, tu vai ter que pegar uma guitarra com aqueles humbucker, botar um cordoamento com calibre mais grosso, digamos assim, né, mais pesado, baixar mais a afinação, para você obter esse resultado. Mas o pessoal tem isso, às vezes com um ampzinho desse quer que ele dá um som de um ampzão. Às vezes eu olhei ali pro meu amigo Thiago ali, baixista, um amplificador desse tamanho assim para baixo, também você não vai slepar tanto, né? Porque quando você slepa, o falante parece que vai pocar. Um de 10, ele até aguenta, se você não botar muito alto para você estudar. É mais para estudar, né? Na verdade, esses amplificadores aqui, esses dois aqui, são mais para estudar. Nesse caso aqui, se a gente toca num lugar, tipo como a gente está aqui agora, baixinho, com um baterista educado, a gente consiga fazer um som, mas se o baterista empurrar, a gente vai dar volume e ele vai acontecer aquela coisa, eu não sei se a linguagem é essa, mas rachar, né? A gente usa esse negócio de rachar, o som fica meio rouco. Já um de 12 não, de 12 você já slepa, já aguenta fazer o negócio todo. Mas você dá slap num amplificadorzinho de baixo desse tamanho, ele estoura. Aí o cara compra, dá uns slap, uma semana estraga e volta na loja. Né? É para estudo mesmo. Eu comprei um amplificador, liguei o baixo, a guitarra e ele não tá legal. Então, vou dar um giro novamente aí, turma, e vou voltar para esse aqui de 10, para você já ver a característica de som que ele vai dando. Bem, agora eu já estou aqui com um falante de 10 e você já vai sentir que o som já incorporou um pouco mais em relação ao de cá. Então, se eu fazer aqui... a resposta do grave. Eu abaixei aqui na hora que estava fazendo o negócio, que eu tinha deixado o volume alto. E isso também a gente tem que tomar cuidado. Quando você manda muito sinal para o input do amplificador, você acaba saturando o input e aí o som não chega legal. Então é preciso também que você lá nos seus pedais você mantenha o equilíbrio do volume que vai entrar. Alguns amplificadores no manual eles vêm falando, ele aceita desde menos 10 decibéis e até mais 4 decibéis. Os amplificadores maiores, né, de baixo, assim, de 300 watts em diante de guitarra, eles já aguentam até mais 8 decibéis. Então, se às vezes tem uns pedais, você pode dar uma empurrada a mais que ele suporta aquilo ali. Alguns amplificadores têm até uma chavinha que você às vezes diminui um pouco essa entrada do input, né? Porque às vezes você tem guitarristas e baixistas que usam pedaleiras nos baixos, efeitos, essas coisas, e às vezes ele manda muito sinal. Então quando manda muito sinal, ele acaba saturando o canal. Eu tenho um amigo, ele fez um baixo com um luthier aqui da cidade, no Escargo, e aí foi assim, ele botou no baixo dele captadores MG ativo e colocou um pré-ativo, ou seja,
ele pegou todo o sinal do baixo e colocou em quase 8, mais 8 decibéis. Então o que acontece? Todo amp que ele toca, então ele manda muito volume, porque tem baixista que não sabe controlar, né? Outro dia eu estava no workshop com o Blair e ele estava até falando isso, pessoal, olha, o timbre vem daqui, às vezes é mais o médio, mais o agudo, as coisas assim. E nem todo baixista é assim, tem baixista que chega no baixo assim, pega tudo assim, bota no 100, né? Abre tudo, grave, abre tudo, agudo, tudo, médio, tudo, o que tiver ele abre tudo. Aí ele chega nesses locais para tocar, outro dia ele estava rindo, ele achou que isso era uma maravilha. Ele foi tocar num Galen Grunge e lá ele abriu os controles do baixo dele e empurrou. Quando ele começou a tocar a primeira música, você começa a saturar demais a entrada. Então esses amps maiores, por medida de segurança, quando ele superaquece o input, ele desliga. É uma medida de segurança para não queimar o resto do circuito. Aí ele fica contando assim vantagem. O meu baixo é tão bom que cubo nenhum aguenta. Até o Galen Grunge pediu menos. Ou seja, não é que o baixo dele é bom, é ele que está mandando muito sinal para dentro do input do amp e claro, o amp nenhum aceita isso. Então é má utilização dele. Então você aí quando usar pedais, pedaleira, tanto no baixo como na guitarra, você tem que ficar atento também para a quantidade de sinal que você manda para dentro do teu amplificador para o input, senão acontece essa saturação aí de você saturar a entrada do amplificador e isso causa problema. Ele tem ali alguns resistores de diodo, vai aquecendo, aí com o tempo o som do teu amplificador começa a ficar rouco, começa a perder potência, o amp era alto há uns meses atrás, agora parece que ficou mais baixo, ou quando você começa a tocar, daqui a pouco ele começa a baixar. Existe essa série de problemas devido a esse mau uso, esse input. Então eu tinha aumentado aqui um pouco para mostrar o som limpo, que está um pouquinho baixo, mas na hora do drive, que já estava um pouco mais alto, ele saturou e eu percebo na hora. Ontem mesmo eu estava tocando numa igreja e o som estava super rouco e o pessoal aumentando o microfone e parecia que tinha um overdrive na voz. Aí quando eu fui tocar com o Stephanie e os meninos, a gente baixou todo o som, deixou baixinho, tocamos baixinho, o pessoal falou assim, por que o som na vez de vocês ficou bom e para os outros não ficou? Falei, não, a gente só entendeu que o limite do som aqui era esse e a gente foi até onde ele podia. Tinha que ser mais baixo para poder dar qualidade. Então, essa questão do input é muito importante que vocês saibam isso. Então, aqui vocês viram a característica do amplificador com falante de 10. Vou dar um giro e vou voltar agora com um falante de 12. Bem, aqui agora eu já estou com um amplificador de guitarra com falante de 12. Então, recapitulando, já mostrei um amplificador com falante de 8, mostrei que ele tem um som mais agudinho, né, não dá tanto médios grave como um falante de 12. A gente mostrou o quanto ele suporta, quanto você pode estar trabalhando de volume. Depois eu mostrei um amplificador com falante de 10, já é um amplificador maior, que você às vezes no estúdiozinho pequeno você já pode ensaiar. De repente, se na sua igreja que você toca, você tem um batera mais educado, sabe, tem aquele som mais ambiente, você pode até utilizar ele do seu lado ali como retorno e microfonar ele ou tirar da saída de linha dele para ir para a mesa. Então, nesse caso aqui, de 10, ele já te dá essa condição, porque ele já começa a chegar na casa dos 30 watts e coisa e tal. Mas isso depende muito, somente de quem toca na igreja, do baterista, porque ele é quem comanda o nosso volume. De acordo, ele bate, a gente precisa aumentar a guitarra, precisa aumentar o contrabaixo, teclado, apesar que teclado, é raro a gente encontrar um tecladista mais educadozinho, geralmente os caras seguram um stringzão assim e chupa tudo, né? Mas vai que às vezes você toca com uma turma mais educada aí na sua igreja e o cara consiga ter esse equilíbrio, né? Então tudo de volume que a gente trabalha quando está tocando na igreja depende da mão do baterista. Então se o baterista é educado, obviamente a gente não vai trabalhar com muito volume. E muitas vezes alguns templos não são construídos pensando na acústica. Outro dia o Moisés aqui mesmo, ele estava dando um curso ao pessoal de uma igreja, ele explicando que a igreja tinha feito uma fachada bonita, tudo era bonito, menos a acústica. Você falava, boa noite irmão, boa noite irmão, boa noite irmão, boa noite irmão.
era o eco que tinha na igreja. Aí ele foi lá na igreja, foi feito um projeto de som, Moisés foi lá, fez o projeto de som, tudo, conseguiu resolver o problema da igreja, colocou caixas que funcionassem bem dentro da igreja. E de guitarra também é a mesma coisa, você vai levar para a sua igreja uma caixa que tem a ver com a sua realidade, né? Agora que eu estou falando, isso depende no caso dos bateristas, de tocar mais educado, e a igreja também não tenha um eco, porque a maioria aluga mais um galpão e transforma em templo. Já o amplificador que eu estou falando de 12, não, ele já é mais encorpado, você já pode trabalhar com um pouco mais de volume. Um amp desse aqui você pode levar até para o seu show que você faz. Eu não digo que você vai tocar no estádio aberto, aí o próprio espaço em si vai deixar ele soar do tamanho desse. Mas um show num clube fechado, às vezes você toca... Em São Paulo o pessoal toca muito em casas de show, em bares. Um amp desse funciona bacana aqui, por quê? Porque você não manda aquela carga de som e geralmente o pessoal está lá nas suas casas de shows, bebendo, comendo, estão lá se divertindo. Ele não quer um amplificador de 200 watts altão, né? O pessoal às vezes compra os mesa bug, os machos desse tamanho para fazer barzinho, né? E aí não consegue tirar um som bom, porque esses amplificadores só funcionam bem a partir do volume 3 ou 4. É preciso que o falante vibre um pouco mais para responder. Aí o cara do bar fala assim, pô cara, baixa aí. O próprio público. Eu toquei um dia, fiz a abertura para uma banda que veio da Costa Rica. Inclusive o Moisés até foi com o Fabinho, Ney, se eu não me engano, tá? O Ney até tocou. Eu levei o meu amp de 12. Eu coloquei o bichinho no 3. Eu era mais alto que o próprio PA. Então, o ambiente era pequeno para o tamanho da potência. Aí o pessoal foi falando, eu fui reduzindo. Aí eu cheguei no 2, só que no 2 ele não ficava muito legal. Eu falei, vou ter que castigar vocês um pouquinho, vou ter que deixar ele no 3 e aumentar o PA, porque ele não responderia. Então, aí eu comprei um outro amp de potência menor, para quando eu for para esses tipos de evento, eu saber, não, vou levar esse que é menor para mim não atrapalhar. Então vamos lá, o som de 12, aqui o som limpo. Testar ele com o drive. Você vê que ele dá o grave, mas não ronca como foi o pequenininho aqui, o de 8 e o daqui. Agora eu vou fazer o teste, como eu falei para vocês, de mandar muito sinal para o amp. Claro, eu vou fazer isso rápido, não vou ficar horas tocando, para vocês verem o que acontece daquilo que eu falei, de quando você manda muito volume para o input. Então... o som soa meio que está tudo desafinado as cordas da guitarra, porque as frequências de médios agudo, agudo e de médio grave, você saturou demais. Então você ultrapassou daquilo que o amplificador permite. Então você também não pode querer que um amp desse aqui, ele deve ter aqui quantos watts, Moisés? Esse aqui que eu não... 50, 60. Ele é MG o quê? Ele é um MG 30. É 30 watts. 30 watts. Então você com um amplificador de 30 watts, você não vai querer que ele soe como um amplificador de 100 watts, 120, 60. Ele tem um limite. Mas eu estou falando, mas para você tocar num ambiente menor, às vezes numa igreja que o espaço é do tamanho dessa loja, ele funciona bem. Então você não vai querer que um amplificador desse responda como um amp de 120, 60 watts e aí vai. Ele tem um limite
de volume que ele vai até aqui, ele leva com qualidade. Passou disso, ele já satura. Então, quando você for comprar o seu amp, é bom que você teste, ligue ele na guitarra. Se você tiver pedaleira, leve sua pedaleira para você testar. Lembrando que a gente tem falantes com imã de alníaco, que já é mais brilhoso. Temos falantes com imã cerâmico, que já fala mais médio, médio grave. E tudo isso para você conhecer, para você montar o seu som. Às vezes você fala assim, poxa, eu vi o cara com um MG30 desse da Marshall, tal pedal e tal guitarra, e o som era massa. E às vezes você tem um amplificador até melhor que esse, digamos assim, e os teus pedais às vezes é até melhor, ou a pedaleira, e a tua guitarra até melhor em relação à madeira e captador, e você não consegue tirar um timbre legal. Por que está dando errado? É o casamento. Você às vezes comprou, não, eu vou comprar um Mesa Bug, não, um exemplo, vou dar um exemplo, vou comprar um Marshall JCM 800, porque é um amp, como vocês usam a expressão foda, vou comprar uma Fender, sabe, de 20 mil, que eu acho até um absurdo dar 20 mil na guitarra, mas isso tudo eu dou na guitarra, não é de um carro. Mas você comprou uma Fender de 20 mil, um Marshall JCM 800 e sei lá, comprou 3 pedais, vamos supor, um Tube Scream, um Overdrive e um Wah Cry Baby. Aí você liga, o som não fala. Onde é que está o erro? A gente sabe que o JCM 800 é um amp que foi construído casado com uma Les Paul. Ele é um amp mais ardido, porém quando você conecta a sua guitarra Les Paul, que é uma guitarra mais grave, há um equilíbrio. Então, como diz o pessoal, o som fica doce. Deixa eu ligar aqui meu paciente aqui, que ele está incomodando o barulho, daqui a pouco ele volta a funcionar. Então, há um equilíbrio da Les Paul com o Marshall JCM 800, porque quando foi feito pensando nesse casamento. Por isso que a gente vê o pessoal com Les Paul no JCM 800 tirando um baita de um som. Você pensa assim, poxa, que sonzão, porque é um casamento. E guitarra Strato, por exemplo, vamos dizer a Fender, quando construíram um amp, qual foi o amp que pensaram para casar com a Strato? Um amp da Fender. Um amp que responde bem às frequências, que casa as frequências. É tanto que um amp da Fender em si, claro, não são todos, mas a grande maioria tem o falante cerâmico e é um pouco mais abafadinho. Por que mais abafadinho? Porque quando você conecta uma guitarra mais aguda, há um equilíbrio. Aí o timbre fica excelente, ou seja, um casamento do tipo de guitarra com o amplificador, e isso casa. A mesma coisa, sei lá, você toca metal extremo, você vai comprar uma Fly V, vai botar um cortamento mais pesado, vai baixar a afinação, você vai utilizar naqueles amps feitos para isso, que aguenta mais grave, que empurra, que responde. Então, tudo é um casamento na hora de escolher, tanto o amplificador e a guitarra que você quer. Pedais, nessa parte agora que eu vou falar de pedais, aí agora não tem assim muito o que indicar, assim, pôr como regra, porque isso vai de gosto. Mas pedais você vai escolher de acordo com a tua necessidade. Você não vai comprar pedal porque, sei lá, Gilney usa esse pedal, eu vou comprar esse pedal. Agora, Aguinaldo está aqui do lado, usa esse pedal, vou comprar esse pedal. O Ney usa esse pedal, vou comprar... Meu aluno está ali, como é teu nome que eu esqueci? Isaac usa esse pedal. Aí você compra um pedal de cada um que você viu, fica com um negócio desse tamanho e você não usa tudo. Fica lá consumindo energia e espaço no teu pedalboard. Então, pedal ou pedaleira, você tem que atacar naquilo que você precisa e naquilo que é a tua necessidade. Então, você toca, por exemplo, na igreja, e algumas igrejas trabalham hoje em dia com uma coisa que a gente chama de palco mudo. O que seria isso? Tudo vem via fone. Você tem o seu porta-prozinho no seu ouvido, todo mundo tem, então isso é som palco mudo. Então, obviamente, uma pedaleira é mais útil nesse tipo de coisa porque tem menos ruído, liga ali na mesa direitinho, ela responde mais. Pedal não. Pedal, quando você liga, por exemplo, aqui eu estou na loja, então tem muitas luzes ligadas aqui. As outras lojas estão
aberta que eu estou vendo daqui, já está anoitecendo, então luz pública. Então há um consumo de energia muito grande nessa redondeza que a gente está. Provavelmente o transformador não está perto daqui, então quando eu ligo a distorção, você nota um leve ruído. E isso é porque a energia está oscilando. Na igreja a mesma coisa. Às vezes é tudo numa tomada só, ou não, mas tem muita coisa. Tem ventilador ligado, tem ar-condicionado, tem a mesa de som, tem um monte de coisa. Então tem um grande consumo de energia, a energia cai. Agora imagina você no seu fone com esse ruído chato. Ó, o cantor ouvindo isso, o baixista ouvindo isso, o baterista ouvindo isso, você ouvindo isso, os back vocal ouvindo isso, todo mundo ouvindo esse ruído no fone. Então, pedais para esse tipo de situação, eu não acho que é indicado, porque você vai ter essa coisa que incomoda. Agora, claro, se às vezes você usa palco mudo, mas você usa um microfone, um amplificador, e você às vezes coloca... Acho que eles querem entrar ou quer ver? Não. Então, às vezes você trabalha com palco mudo, mas você leva um amplo, coloca uma coisa de acrílico na frente, microfone, aí você pode utilizar os pedais de boa. Então, tem situações que pedais vai funcionar melhor e pedaleira vai funcionar melhor. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um workshop, então eu tenho aqui pedais. Então, aproveitar, vou até falar dos meus patrocinadores, já que chegou essa parte. Eu tenho patrocínio da Alamo, instrumentos musicais aqui da minha cidade, que já sou parceiro dele, do Moisés, há mais de 15 anos. Né? Então eu tenho patrocínio de um monte de coisa que o Moisés me dá. Correia, camisa, palheta e várias coisas, cordas que ele me fornece. Tenho também patrocínio da Sal de Malagoli, captadores. Tenho patrocínio também do pedalboard Creation FD, que é uma das maiores empresas de pedalboard do Brasil. Ela é a única especializada em pedalboard. Tem outras empresas que fabricam pedalboard, mas ela é dedicada somente a isso. Tenho patrocínio deles. Tenho patrocínio da Royal, que eu uso os produtos Zoom. E tenho patrocínio de uma empresa de pedais chamada Ultratone FX. Então, por exemplo, nesse workshop aqui eu trouxe o meu pedalboard com um AUA. Deixa eu... Um AUA, tenho aqui o Super Scream, que é um overdrive modificado, então eu uso para sons mais bluseiros. Tenho aqui um outro pedal de drive, que está chegando um outro da Ultratone, mas eu coloquei aqui um da Santo Ângelo, o X-Killer, que já é um drive mais... Aí eu já toco minha música Pop 2, Dr. Passo, já uso ele. Tenho um Noise Gate para limpar. Tenho aqui um pedal da Zoom Multistomp MS50, que ele é praticamente uma pedaleira em formato de pedal, ou você pode utilizar ele como um único pedal. Nesse caso aqui, eu utilizo ele assim, ó. Aqui tem o patch 1, que seria um patch para base. Tem o patch 2 para dedilhados. Música lenta, né? Aí eu tenho o patch 3, que é onde eu adiciono os pedais. Esse mais leve e esse outro. E tenho aqui no outro patch o drive dela mesmo. Então, para esse tipo de coisa que eu faço, workshop, às vezes tocar música instrumental, funciona bem. Às vezes levo para tocar na igreja, levo, mas aí eu já tentei montar ele de uma maneira que eu não fique muito sapateando, porque o ruim de pedal é isso, você fica muito sapateando. Os caras às vezes põem um monte de pedal, o cara põe um delay, um chorus, um AUA e põe 10 drive, né? E dá um bend com um drive, um vibrato com outro drive, e aí vai, cada frase um drive. Você não toca assim. Você tem que pôr aquilo que você quer. Então, para essa realidade aqui, esse pedal funciona. Se eu tivesse aqui tocando
na noite, numa banda forró, axé, eu não trazia esses pedais, eu trazia pedaleira, porque som limpo. Agora eu vou fazer um solo com dueto, um forró. Voltei pro pet limpo de novo. Agora eu vou fazer um outro solo que não tem harmonagem e volto. Eu vou passar a maioria do tempo fazendo o balanço, o swing. Aí às vezes você vai introduzir um phase, uma coisa assim, mas é outro pet. Então, para essa realidade eu levo pedaleira. Não fico discutindo se tiver amp. Conecto a minha G5 lá no XLR. Eu tenho um direct box que peguei aqui na aula muitos anos atrás. Sai da pedaleira pro direct box, manda a via para a mesa, a outra vai para o amp se tiver. 3 quartos, se for palco mudo, recebo o fone, sem ruído, sem nada, faço som. Então, para essa realidade de banda, pedaleira é mais prático, te ajuda mais do que pedal. Porque aqui, pelo menos na Bahia, você faz a base e faz o solo. E você termina de solar e você volta para a base rápido. Não é como o pessoal antigamente do rock. Aí o cara vai fazer o solo, a música tá lá cantando o refrão. Ele para, vai pedalar nos pedais, aí espera. Aí faz o solo, as caretas, a coisa. Termina o solo, ele volta, vai desligar tudo, ligar qual é o pedal que ele vai usar na base, aí ele volta. Ó, você levou muito tempo. Aqui não, você tá aqui, ó. É muito rápido. As bandas hoje exigem assim, praticidade. Hoje você tem que tocar, fazer back, senão você não está empregado. Então pedais tem uma realidade e pedaleira tem uma realidade. Quando eu vou tocar música instrumental, turma, sabe como é que funciona? Eu chego num lugar, boto aqui, ó, no pad C, ligo esse drive. Quando eu quero o som mais leve, eu abaixo aqui no volume. Quando eu quero mais forte, eu passo 1 hora do meu workshop todinho sem mudar de timbre. Eu vou solar as músicas, não vou fazer base, então para isso funciona. Você vai tocar numa banda que é só rock, você liga o drive e você vai passar praticamente o show todo fazendo drive. Então pedais é isso, você vai escolher de acordo com a tua aplicação. Aí dentro da linha de pedais a gente tem pedais indicados para blues, pedais indicados para hard rock, pedais indicados para metal extremo. Não é todo pedal, por exemplo, que responde bem a uma guitarra de 7 cordas. Então, hoje em dia a gente já tem pedais construídos para guitarras de 7 cordas, que responde os sons mais graves. Né? Tem gente que às vezes pega até um pedal de overdrive, de contrabaixo e utiliza. Mas, às vezes não fica muito bom por causa da frequência. Um amp de contrabaixo, quando você liga uma guitarra, ela fica até encorpadinha, sabe? Até funciona. Mas quando você liga o baixo num amp de guitarra, já não responde bem. O médiozão bate no nariz na hora por causa da frequência. Então, pedal é isso. Você toca metal extremo? Então você vai comprar ali o pedal do teu metal extremo, da afinação que você responde. Teu som é mais blues, o pedal ali que responde a blues ou pedaleira. E pronto, hoje no mercado a gente tem bastante. E para fechar, hoje em dia, as empresas já estão fazendo uma coisa. Eu vou pedir que o meu amigo Fabinho pegue aquele lane que está ali, para mim só mostrar para o pessoal ele aqui. Hoje as empresas já estão fazendo alguns amps que eles já vêm com efeitos e tudo, já mais versátil possível. Obrigado, Fabinho. Aqui já é um amp com um falante de 8, mas ele já responde um pouco diferente do caso desses aqui que eu mostrei, porque aqui já é um projeto que é feito para quando você utilizar esses tipos de drives que você tem aqui, o alto-falante vai te responder bacana. Agora lembrando que isso tem um volume aceitável, né? E geralmente você liga a guitarra direto aqui. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem algumas simulações aqui de acústico. O que seria esse acústico? Ele vai cortar justamente a frequência de médio na guitarra e vai deixar mais a frequência de grave e agudo mais em evidência, para sua guitarra levemente lembrar um violão. O pessoal pensa que vai ser idêntico a um violão. Não, quando você coloca nessa opção aqui, ele vai cortar essa frequência, ele vai te dar uma leve alusão de um violão. Violão e guitarra a gente sabe que simula assim, tem pedais específicos como a Boss,
tem um pedal específico de violão, que se você ligar a guitarra fica muito idêntica a um violão, mas aí é um circuito ou um tipo de captação, não sei se o nome é piezo, não sei, que ele lê corda por corda e através de um circuito ele fica parecendo um Taylor Martin, um monte de violão, mas aí é um circuito, eu estou falando da coisa mais analógica possível. Então aqui ele tem isso, ele tem aqui um efeito chama cristal, aqui VC, Snap, e aí vai indo aqui Vintage, e tem aqui uma distorção bem pesada, e ele responde bacana porque isso é um projeto feito para isso. E você só vai ligar a tua guitarra. Então tem esses amps. Quando você liga, por exemplo, sua guitarra com pedaleira, ele já não fica tão legal, porque você não tem como isolar 100% as coisas. Ele é feito para você ligar a sua guitarra, ou contrabaixo, né? Tem alguns desses que são para contrabaixo, puro, e aqui você vai adicionar toda essa cadeia de efeito. Aqui ele tem flange com delay, chorus com reverb, tem reverb, delay, essas coisas. Aí já é um projeto assim. Ele tem entrada foot switch, e tem aqui uma saída que você pode estar ligando em linha. Então praticamente você tem uma espécie de um amp com pedaleira aqui para você estudar, às vezes você fazer um sonzinho na sua igreja, quando a igreja não é muito grande o tempo. Então é um amp que você vai ligar a guitarra direto nele e não vai utilizar pedais. Aí ele vai responder muito bacana. Então era isso. Então, turma, quero agradecer aqui a Alamos Instrumentos Musicais, que cedeu espaço. Já fiz vários aqui, né? Já sou praticamente de casa. É só falar assim, Moisés, tal dia, tal data, tá livre aí, tá? Vamos fazer isso, embora. Moisés é parceiro, é um cara que ajuda bastante essa questão musical na cidade. Ele também, além de proprietário da loja, ele também é músico, é um grande violonista. Eu vou ver se eu ainda carrego ele para alguns workshops, assim, para ele tocar com a gente, assim. A gente acompanha ele ali de levezinho ali com a bateria, o Fabinho que já toca baixo, que é o filho dele ali, uma bossa, uma coisa, ele vai, né, um Tom Jobim, uma coisa assim, para ir entrosando com a gente, fazendo som, não ficar com esse talento guardado, né? Eu já, há anos atrás, já tive a chance de vê-lo tocando assim em alguns lugares, mas ele, devido à correria, cansaço da loja, essas coisas, mas eu já vi uns vídeos deles aí, a gente vou pegar ele e tirar essa timidez. Então, agradecer a Alamos Instrumentos Musicais, a Música em Mercado, na pessoa do Daniel, e a Laís também, que me atendeu super bem, falamos muito por e-mail, ela também telefonou, tudo, para falar comigo. A Música em Mercado, com essa ideia maravilhosa aí, de no dia 21 de junho, se comemorar o Dia do Ensino Nacional da Música, e são vários músicos que estão fazendo esse mesmo tipo de evento. Uns estão falando sobre improvisação, outros vai falar sobre instrumentos. Eu escolhi esse tema porque, assim, já que outras pessoas estão falando de outros assuntos, então para ter assuntos diferentes e assuntos importantes. Muita gente que está iniciando não conhece muito a respeito disso, do que eu falei de guitarra, sobre o que eu falei de amplificadores, de pedais. Então é isso, música e mercado. Daniel, obrigado aí. Moisés também da Alamos Instrumentos Musicais, muito obrigado. Agradecer meus patrocinadores, Creation FD, Pedalboard, Ultratone FX, que faz pedal, a Royal, né, que me fornece os produtos Zoom, a Malagoli, que me patrocina os captadores. Breve vai ter aí captadores Signature de Ney Passo no modelo Humbuck e Mini Humbuck para você aí. A gente vai breve está saindo no mercado aí, já estamos trabalhando para sair esses captadores, e vou aproveitar esse ano lá, né, que eu vou estar na Expo Music tocando, e já aproveito, vou por lá pela fábrica para a gente passar uns dias desenvolvendo isso, fechar direitinho e pronto. Agradecer também ao meu amigo Robson da Guitarras Nicole, que eu esqueci lá no sofá de casa, mas é aquela guitarra que vocês conhecem minha, toda colorida, vocês já estão acostumados a ver. Então, obrigado a todos que vieram aqui, ao meu amigo Ney, que está tirando as fotos para guardar, Fabinho, que também ajudou aqui com os amplos, Tiago, que já fez pergunta, meu amigo Aguinaldo, meu aluno ali, Isaac, o seu pai também que veio, Júnior Blair, e todos vocês que vieram prestigiar e que assistiram esse vídeo. Meu abração e até o próximo. Valeu!